Olá pessoal, Alex Kellner aqui de novo. Esse é o último vídeo a respeito desse concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para os cargos de técnico e analista. E eu escolhi como último tema, na verdade, a legislação que eu acho que pode ser cobrada, né? Fatalmente será cobrada, se encontra de forma expressa no edital, e trata-se da legislação que rege justamente os cargos que nós buscamos almejar com aprovação na prova de domingo, agora de amanhã, no caso específico, dia 1º de maio. Né? Trata-se da Lei 5891 de 2011, a legislação nos termos do artigo 1º, né, disciplina justamente a ideia do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público. Né? E daí a gente vai perceber que a legislação em comento ela trata tanto dos cargos em comissão, como também dos cargos de provimento efetivo e ainda das funções comissionadas que os detentores dos cargos de provimento efetivo podem exercer no âmbito institucional do Ministério Público. Né? E, nesse sentido, a gente encontra no artigo 2º, então, a ideia de que o quadro permanente de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro compreende os cargos de provimento efetivo organizados em carreira e os cargos de provimento sem comissão. Ou seja, o artigo 2º, basicamente, tratando do objeto mencionado. Ainda nesse sentido, né, quais seriam os cargos, então? E a gente vai perceber que a legislação ela trata de um momento de transição, onde antigos cargos serão substituídos em sua nomenclatura pelos cargos que constam no edital da Banca FGV, né? Ou seja, analista do Ministério Público e técnico do Ministério Público. Esses dois cargos, do inciso 1º e 2º do artigo 3º, são os cargos que se encontram presentes no edital. A gente tinha o auxiliar especializado no Ministério Público, e ainda tem alguns, e o auxiliar do Ministério Público. E a gente vai perceber que esses cargos, à medida que forem se tornando cargos vagos, serão extintos, né? E substituídos, portanto, pelo analista e pelo técnico. E a gente vai perceber também, na leitura da legislação em comento, que o Procurador-Geral de Justiça ele pode, através de resolução, definir áreas específicas para a atuação desses cargos. Então, a gente tem amanhã, justamente, o analista processual e o analista administrativo. E a gente tem, justamente, o técnico na área processual e o técnico administrativo. E o que divide isso, de acordo com a especialidade, de acordo com a especificação de cada cargo? É justamente uma resolução do Procurador-Geral de Justiça, nesse sentido. Né? Muito bem. A carreira de analista do Ministério Público é constituída por um cargo de provimento efetivo da mesma denominação. E tal padrão, né, ou seja, a carreira ser constituída por um cargo de provimento efetivo de mesma denominação, segue os demais incisos, né, os demais cargos. Ou seja, o técnico também terá um cargo correspondente de denominação igual, né, e assim sucessivamente. Né? Esses seriam os principais pontos. Ainda nesse sentido, né, eu gostaria de destacar a ideia do artigo 5º, já especificamente, a respeito de 5 padrões remuneratórios diferentes, né, sendo a primeira A e C a última, cada qual subdividida em 5 padrões remuneratórios, ou seja, nós temos 3 classes. E a gente vai trazer uma tabela, eu trago uma tabela no intuito de tentar especificar para vocês. Então, se eu passo para analista administrativo, eu começo aonde? Na classe A. E dentro dessa classe A eu vou ter A1, A2, A3, A4 e A5. É justamente 5 padrões remuneratórios. Né? A primeira classe é a A, e daí, caso eu seja promovido, né, a ideia de promoção, como a gente vai perceber, é justamente eu migrar da classe A para a classe B e da classe B para a classe C. Né? Para que isso aconteça, eu tenho que justamente transpassar por todos esses 5 padrões remuneratórios. Ou seja, eu não consigo migrar do A1 para o B1, por exemplo. Eu preciso passar A1, A2, A3, A4, A5, e daí eu passo, então, para o B1, e assim sucessivamente. Essa é a ideia do artigo 5º que a gente vai explorar através de uma tabela onde eu vou explicar isso com um pouco mais de tempo e análise. Né? Ainda nesse sentido, o que seriam, então, os parágrafos do artigo 5º apresentam as definições. Ou seja, classe é o segmento de padrões remuneratórios. O que é a classe? É justamente A. E dentro da classe A, você tem A1, A2, A3, A4 e A5, como a gente percebe. Padrão é a posição do servidor na escala de remuneração.
O padrão, justamente, seria se ele é A1, ou se ele é A2, ou se ele é A3. Esse seria o padrão. E a classe engloba todos esses A1, A2, A3, A4 e A5. Essa é a ideia. Parágrafo 3º. As carreiras de que trata o caput deste artigo poderão ser divididas em áreas de atividade e especialização profissional, que é justamente o que a gente mencionou no momento anterior. Ou seja, essas carreiras elas poderão ser subdivididas de acordo com uma especialização, como acontece no nosso concurso, como acontece no edital de amanhã, né? Analista na área administrativa ou analista na área processual, né? Isso se encontra expresso no parágrafo 3º. Ainda nesse sentido, aqui se encontra a ideia de que essas especializações serão disciplinadas por resolução do PGJ, como eu mencionei anteriormente, né? Então, através de resolução do PGJ, é que ele define que vai ter um analista processual e um analista administrativo. Em momento posterior, ele pode definir algo diverso, né? Com outras especificidades no caso em questão. O artigo 7º, né, reflete justamente esse período de transição, que as carreiras de auxiliar, né, especializado do Ministério Público e auxiliar do Ministério Público, elas serão extintas à medida que vagarem de forma progressiva, né? E nesse mesmo sentido, esses cargos vagos, na verdade, serão transformados de forma progressiva em cargos de analista do Ministério Público e técnico do Ministério Público. E a gente vai entender que existem alguns impactos no que tange especificamente a exemplo, a quantidade de horas de trabalho, né? Nos termos anteriores à promulgação da mencionada legislação, você tinha a ideia de 6 horas diárias de trabalho. E agora você tem a ideia de 8 horas diárias. E isso vai impactar diretamente na remuneração, porque a gente tem a ideia do direito adquirido e a gente tem a ideia de que o servidor em questão ele pode optar pelo regime anterior ou o regime posterior, né? Ainda nesse sentido, o artigo 8º, né, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente de servidores dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro poderá ser readaptado. E daí a ideia é que a readaptação pode ocorrer de ofício ou a pedido, né, caso sobrevenha algum tipo de problema. O que é a readaptação? E daí não é mais especificamente do Ministério Público, e sim do próprio direito administrativo. A readaptação é a ideia de você justamente readaptar aquele servidor em questão, caso sobrevenha algum tipo de problema de saúde, para atribuições compatíveis com aquela limitação que ele sofre em decorrência da mencionada doença, que seria um exemplo, né? Então, essa readaptação ela pode ocorrer a pedido do próprio servidor ou de ofício, né? Essa seria a ideia. E, nesse mesmo sentido, você tem uma necessária adequação entre essas novas atribuições e as limitações, sob pena de se inviabilizar o próprio objetivo do Instituto da Readaptação. Essa é a ideia que se encontra especificamente no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, ele prevê que o ato que conceder a readaptação, porque, na verdade, como é que você formaliza essa readaptação? Que poderia ser de ofício ou poderia ser a pedido, né? Através de uma provocação do servidor interessado na questão. Você formaliza através de um ato do Procurador-Geral de Justiça. Muito bem. Agora, esse ato do Procurador-Geral de Justiça ele tem que ser precedido de uma perícia, né? Ou seja, de uma avaliação pericial do órgão de saúde oficial. E, justamente, a razão disso é evitar qualquer tipo de arbitrariedade nesse sentido, né? Ou seja, a efetiva constatação de que aquele servidor, naquele caso específico, realmente demanda de uma readaptação, tendo em vista que realmente se encontra limitado por eventual problema de saúde. Muito bem. E você tem duas formas de ingresso. No quadro permanente, você tem o artigo 9º, né? No que tange especificamente aos cargos de provimento efetivo, você precisa de concurso público, que é justamente o que será prestado amanhã, ou seja, um concurso público para ingresso nos serviços auxiliares, né? E nesse mesmo sentido, nesse concurso, você tem a seguinte ideia, né? Você tem requisitos de escolaridade, ou seja, para o cargo de técnico, você não precisa ser bacharel em Direito,
né? Basta a comprovação de diplomação do ensino médio, né? Agora, especificamente no que tange ao cargo de analista, você precisa ser bacharel em Direito. E onde é que você vai encontrar uma impactação a respeito desses requisitos que são necessários ao concurso público? Quando você tiver a possibilidade de eventual gratificação por uma formação complementar do profissional em questão. E você tem uma vedação de forma expressa na legislação que você não pode considerar uma diplomação requisito para ingresso através de concurso público no cargo e, nesse mesmo sentido, considerar a referida diplomação para fins de gratificação. Então, essa é a ideia que será impactante, né, para a nossa prova. Bem, pessoal, especificamente no que tange ao parágrafo 2º, a gente vai encontrar a possibilidade de requisitos adicionais aos requisitos tradicionalmente cobrados em concurso público, né? Possibilidade, então, nos termos do inciso 1º, de uma formação especializada, ou do certame específico, realizar a necessidade de uma prova física, né, que pode ter o caráter eliminatório ou classificatório. A gente ainda teria a ideia de participação em programa de formação, né, de caráter eliminatório ou classificatório, e eventual exame psicotécnico de caráter eliminatório, né? Essas seriam, se encontra expresso na legislação os requisitos adicionais que poderiam ser cobrados. Eu destaco especificamente a literalidade do artigo 11, que foi alterado, e a literalidade anterior, né, nesse sentido. O artigo 10, ele basicamente apenas mantém que os requisitos de escolaridade exigidos, eventualmente, na ocasião de ingresso, serão mantidos, né? E o que seria natural, até tendo em vista a ideia de direito adquirido, né? Mas, muito bem. O artigo 11, ele possui uma alteração simples, mas uma alteração que pode ser cobrada na sua prova. Então, eu destaco a redação anterior, né, riscada aqui, e a redação atual. E, justamente, é o acréscimo de funções gratificadas, né? Ou seja, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro efetivo permanente de serviços auxiliares será lotado e terá exercício nos órgãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ressalvada a autorização para ocupar cargo de provimento em comissão e daí ou função gratificada. Essa é a novidade na legislação, né? Essa é a alteração. Antes você não encontrava a previsão ocupar cargo de provimento em comissão em outros órgãos da administração pública. Você não encontrava a ideia de função gratificada também. Agora você encontra. Ou seja, ocupar cargo de provimento em comissão ou função gratificada em outros órgãos da administração pública a critério exclusivo do Procurador-Geral de Justiça, né? Então, a ideia do Procurador-Geral de Justiça ceder esses servidores para esses outros órgãos, e agora, não apenas servidores com cargos de provimento em comissão, e sim também nos casos específicos de função gratificada. E a função gratificada é natural que você tenha a possibilidade, inclusive, de servidores efetivos nesses casos específicos, né? Ainda nesse sentido, você tem duas ideias para progressão e promoção, né? E a gente vai definir especificamente o que seriam promoção e progressão, né? De forma literal, né? Nos termos da própria literalidade da legislação em comento. Agora você teria o critério da temporalidade e você também tem um programa especial de avaliação de desempenho. Esse programa especial de avaliação de desempenho é o mesmo programa que é utilizado para avaliação de eventual estabilidade do servidor de provimento efetivo, né? Então, essa é a ideia. E o parágrafo do artigo 12. Né? E o parágrafo 1º, ele traz aqueles casos específicos onde o servidor se encontra impedido de evoluir na carreira. Ou seja, o A1 não pode se tornar A2, o B3 não pode se tornar B4. Nesses casos específicos, quais seriam esses casos? Caso ele tenha sido cedido, né, nos termos do artigo 11, para o exercício de funções junto a outro órgão da administração pública. Eu só vou dar uma pausa, porque o parágrafo 2º, ele justamente traz a ideia de que o PGJ pode afastar essa restrição, ou seja, ele pode impedir que o inciso 1º sirva como fundamentação para não se permitir a evolução do servidor na carreira, né? Essa é a redação do parágrafo 2º. Então, recapitulando, né, para sistematizar esse conhecimento e para você conseguir resolver eventual questão que apareça no concurso de amanhã. Um dos incisos justamente prevê que, caso o servidor seja cedido, ele se encontra impedido
de evoluir na referida carreira. Agora, especificamente em relação a esse inciso, o parágrafo 2º do artigo 12 justamente traz a possibilidade do PGJ afastar isso e permitir que aquele servidor progrida normalmente na carreira, né? Agora, em relação aos demais incisos, a gente não encontra a mesma benesse do PGJ. Inciso 2º, tiver se afastado voluntariamente do serviço com perda de vencimento. Ou seja, caso não haja perda de vencimento, aí você não impediria essa evolução na carreira. Inciso 4º, tiver sofrido sanção disciplinar, né? Sanção disciplinar, naturalmente, aferida através de um procedimento administrativo disciplinar. E o inciso 5º, tiver sido preso em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Por que decisão judicial transitada em julgado? Porque a gente sabe que vigora no sistema brasileiro a ideia da presunção de inocência. Então, por isso que o inciso 5º ele fala da necessidade de eventual trânsito em julgado. E daí a gente encontra as definições. Eu esperei para definir porque a legislação traz de forma expressa. E o que pode ser cobrado na sua prova é justamente a literalidade das definições. Então, eu gostaria justamente de destacar exatamente o que se encontra escrito na legislação nesses pontos específicos, né? Artigo 13. A promoção seria, então, a movimentação do servidor do último padrão remuneratório de uma classe para o primeiro da classe seguinte, né? E eu vou explicar isso para vocês através de uma tabela, né? Observando interstício mínimo de 2 anos em relação à progressão imediatamente anterior, né? Então, essa seria a ideia da promoção. Para o servidor ser promovido, ele é promovido uma vez, depois ele precisa aguardar o período de 2 anos, independente dele conseguir migrar através do escalonamento, né? Através da progressão, perdão, ou seja, porque a literalidade confunde, né? A literalidade do artigo 13 confunde, porque primeiro fala em promoção e depois em progressão. Só que a progressão é justamente a movimentação do servidor para esses padrões remuneratórios, ou seja, independente do servidor já ter realizado dentro da respectiva classe as 5 promoções, né, progressões, ele terá que aguardar o prazo de 2 anos, mesmo que ele passe do A1, perdão, do B1 até o B5, ele terá que aguardar 2 anos para ser promovido para o C1, né? Essa é a ideia. Ainda nesse sentido, parágrafo único, o escalonamento positivo dos padrões remuneratórios nas promoções corresponde a 10%, né? Esse seria o valor de acréscimo. Artigo 14. Progressão é a movimentação do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, mais 10%, dentro de uma mesma classe, observando interstício de 1 ano em relação à progressão imediatamente anterior. Parágrafo único. Escalonamento dos padrões remuneratórios da primeira classe observa a proporção de 7%, e nas demais classes de 5%, né? Então, o que a gente tem? Recapitulando, nós temos de promoção para promoção, ou seja, do B5, e daí a gente passa então para a tabela que eu organizei aqui de forma breve, né? Desconsiderem que só tem 3 escalonamentos, porque a gente entendeu que são 5. Eu só coloquei 3 para caber de forma congruente aqui na imagem, mas são 5, né? Ou seja, vai do A1 até o A5, não do A1 até o A3, essa é a ideia. O que seria a promoção? Essa é a classe, essas são as classes. Classe A, classe B e classe C. Ótimo. O escalonamento, e daí você teria a progressão. O que é a progressão? Eu começo aqui no A1, eu passo para o A2, é uma progressão. Eu passo para o A3, é outra progressão. Quando eu passo do A4 e A5, né, para o B1, isso é promoção. Então, se eu andar se eu progredir 5 vezes antes de 2 anos, eu preciso aguardar o quê? 2 anos para chegar no B1, para mudar de classe. Promoção é a mudança de classe. Muito bem. E como é que funciona especificamente a porcentagem do acréscimo? Da classe A para a classe B, ou seja, do último valor aqui do A5, né, a gente tem que ter um acréscimo de 10%. Né? Essa é a ideia. Agora, internamente, você tem, na classe inicial,
o valor de 7%, e você tem, nas demais classes, o valor de 5%. Ou seja, da última classe aqui embaixo para a primeira, perdão, do último escalonamento aqui para o primeiro, para o B1, você tem um acréscimo de 10%. Né? Agora, no que tange especificamente a classe A, você tem um acréscimo de 7% descendo na vertical. E nesse mesmo sentido, quando você tem a descida na vertical na classe B e C até o nível 5, que não se encontra aqui expresso, o que você tem? Você tem 5% de acréscimo. Então, 7% de acréscimo, 5% de acréscimo e 10%, né, de acréscimo, tendo em consideração o que foi mencionado anteriormente. Né? Bem, pessoal, então, transpassada a ideia da remuneração, a gente encontra o que tange especificamente o artigo 15. A ideia como já mencionei, que a avaliação periódica de desempenho, ela justamente constitui um dos requisitos para que o servidor efetivo adquira a estabilidade, né, após aquele prazo de 3 anos, conforme constitucionalmente previsto. E nesse mesmo sentido, o PGJ, o que ele faz? Ele institui uma comissão, e essa comissão tem no artigo 16 suas atribuições de forma expressa, formulação de relatório final dessas avaliações de desempenho para aquisição de especialidade da estabilidade, e ainda nesse sentido, a elaboração de um relatório final de avaliações periódicas que podem ser utilizadas, inclusive, para fins de promoção e progressão, conforme mencionamos anteriormente, a respeito da remuneração desses profissionais. Né? Muito bem. O artigo 17, né, que versa o artigo 17, existe a ideia de um programa permanente de capacitação dos servidores, né? E esse programa permanente de captação dos servidores, e que é a verdadeira, o fato mais interessante, é justamente ele poderá ser aplicável aos servidores não efetivos e sim comissionados, né? Parágrafo único. O programa permanente de capacitação dos servidores destina-se à elevação da capacitação profissional, né, como o próprio nome já diz, de capacitação, mas o que deve ser destacado é que ele objetiva preparar o servidor em questão às funções de direção, chefia e assessoramento, né, as funções gratificadas, né, considerando, no caso específico, de servidores efetivos. Né. Muito bem. O artigo 18, então, né, o artigo 18 ele trata dos cargos de provimento em comissão do quadro permanente de serviços auxiliares do Ministério Público, né, e daí especificamente direção, chefia e assessoramento. O que a gente tem, então? A gente tem o chamado CCD, que é o cargo de comissão e direção, o CCG, que é o cargo de comissão de gerência, e o cargo em comissão de assessoramento à promotoria e assessoramento à procuradoria. Ou seja, os promotores, eles possuem assessores e os procuradores também. E a gente vai entender que, de acordo com o decréscimo dos incisos, né, a gente ainda vai encontrar uma diferença na remuneração através de uma porcentagem que vai considerar o valor inicial do vencimento do analista. Ou seja, o valor inicial do vencimento que se encontra de forma expressa no edital de amanhã. Né? O parágrafo 1º, né, a ideia de que o cargo em comissão de direção será preferencialmente ocupado por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, ou seja, existe a possibilidade de um não concursado ocupar um cargo de comissão em direção. E isso pode aparecer na sua prova. Parágrafo 2º. O cargo de comissão em gerência deve ter uma diferença a respeito de uma porcentagem. 80% deveriam ser ocupados por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. A gente não tem mais, pela própria literalidade, a ideia de preferencialmente. Ou seja, o cargo em comissão de gerência no percentual de 80% do respectivo número será ocupado por servidores de cargo de provimento efetivo, do quadro permanente de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você não tem mais a expressa menção a preferencialmente. Então, você percebe que dentro dessa porcentagem de 80%, você vai ter que ter um concursado. Você não vai ter um cargo em comissão de um profissional que não seja concursado e não esteja regularmente nos quadros do Ministério Público.
Essa seria a ideia, né? Ainda nesse sentido, o parágrafo 3º justamente tendo em vista que se tratam de assessoramento direto aos promotores ou aos procuradores no interior, né, no interim das procuradorias, você tem, então, a ideia de uma subordinação expressa no parágrafo 3º desses comissionados, né? Como é natural de qualquer cargo em comissão, nesses casos específicos. Ainda, no que tange especificamente ao inciso 1º do parágrafo 3º, né? O que compete, então, a esses profissionais, né? A organização e operacionalização do trâmite de documentos e processos no órgão de execução. E daí vem um item interessante, né? O promotor ele pode pedir uma pesquisa, sim, ele pode pedir uma pesquisa para o exercício de suas funções, mas e pesquisa para a elaboração de livros, né? Se você considerar a literalidade do inciso 2º, né, e considerar que trata-se de desempenho de atividade funcional, o promotor não poderia pedir ao seu secretário a pesquisa no que tange a eventual elaboração de um livro, né? Tendo em vista que fugiria o escopo acadêmico de uma atividade ligada ao seu exercício funcional, né? O inciso 3º é a prática, a elaboração de minutas, ou seja, é possível que um servidor comissionado, ele, em caso de assessoramento a um promotor, elabore uma denúncia, né? Se encontra de forma expressa. Inciso 4º, atendimento ao público, né, quando seja eventualmente necessário, e a gente vislumbraria a hipótese na ideia de eventual profissional da advocacia que queira despachar com o promotor. E daí, muitas vezes, o promotor não se encontra e quem atende é justamente o comissionado, né? E eventuais atividades, ou seja, o inciso 5º do parágrafo 3º, ele justamente traz a ideia de que se trataria de um rol exemplificativo e não um rol exaustivo, né? Ainda nesse sentido, né, eu destacaria o artigo 19. O artigo 19 ele trata de cargos em comissão específicos que recebem uma sigla específica, né, com símbolos DG, A e TP. E quem, nesse caso específico, nomeia esses cargos em comissão é justamente o Procurador-Geral de Justiça, né? E a ideia é se eivar ao Procurador-Geral de Justiça de uma maior liberdade para definir as eventuais atribuições desses cargos, DG, A e TP. Lembrando que nesses cargos também de assessoria à Procuradoria, né, e esses cargos em comissão, o responsável pela nomeação é o Procurador-Geral de Justiça, né? Então, se eu for nomeado como assessor de um promotor, na verdade, quem será responsável pela minha nomeação não é o promotor, e sim o Procurador-Geral de Justiça, né? Isso é o que deve se encontrar de forma expressa. E, nesse mesmo sentido, as disposições do artigo 17, no que se refere àquele programa de capacitação, podem ser estendidas, como eu exemplifiquei anteriormente, aos servidores comissionados. Então, a gente encontra de forma expressa no artigo 20 essa noção. A noção de que aquele programa de capacitação aos servidores efetivos perdão, ele também é estendido aos servidores comissionados, né? E isso se encontra expresso no artigo 20. Ainda nesse sentido, funções gratificadas. A gente viu lá na alteração do artigo 11 o acréscimo das funções gratificadas. E o que pode cair na sua prova e que chama atenção é que as funções gratificadas, naturalmente, só podem ser ocupadas por servidores de provimento efetivo, ou seja, concurso público. Para você ter uma função gratificada, você tem que ter prestado concurso público. Você amanhã será aprovado e poderá gozar, após a sua aprovação, de eventual função gratificada. E quais seriam essas atribuições, né? Quais seriam essas funções gratificadas? Chefia da Secretaria de Órgãos e Serviços Auxiliares, supervisão de atividades administrativas nos órgãos da administração e nos órgãos e serviços auxiliares, assessoria junto aos órgãos e serviços auxiliares, assessoramento direto às promotorias de justiça. E o parágrafo único diz justamente que resolução do PGJ é que definirá eventuais atribuições inerentes às funções gratificadas, ou seja, novamente, a expressa menção de que resolução do PGJ é que regulará a matéria específica, né? O artigo 22 trata da composição do vencimento, ou seja, o que compõe o vencimento, né? Perdão, o que compõe a remuneração, né? Não a composição do vencimento, composição da remuneração. Vencimento,
tempo por adicional de serviço e adicional de qualificação e demais vantagens previstas na lei. E o vencimento, né? É justamente aquele escalonamento positivo mencionado, né? Ou seja, se a gente tem as classes A, B e C, e você tem 5 escalonamentos, 5 padrões no interior dessas classes, você muda de uma classe para outra como? Através de promoção. Mas e você muda de um padrão remuneratório para o outro como? Através de progressão. E você tem um lapso temporal mínimo para ser promovido? Tem, 2 anos. Então, mesmo que eu desça por todos os 5 da classe padrões remuneratórios, eu preciso aguardar o período de 2 anos para ser novamente promovido. Muito bem. E nesse sentido, o vencimento, então, ele observa o escalonamento, como a gente percebeu. E sobre esse vencimento, você tem o adicional por tempo de serviço, né? Essa seria a ideia. O parágrafo 1º trata de que a cada 3 anos de efetivo exercício no serviço público, o servidor fará jus à percepção do acréscimo de 5% ao vencimento, à exceção do primeiro triênio, que corresponde a 10% de acréscimo. Ou seja, independente de eventual progressão ou promoção, após o prazo de 3 anos, o primeiro triênio, ou seja, você vai ser aprovado amanhã, né? Natural que continue em seu cargo. O lapso temporal de 3 anos, você ganhará um adicional de 10%, independente de onde se encontrar dentro da classe, ou independente de que classe. Essa é a ideia do parágrafo 1º. Agora, nos outros anos que ocorrem, ou seja, após o primeiro triênio, no seu segundo triênio, você terá um acréscimo de 5%. Né? Essa é a ideia do parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, ele limita em 60% o adicional do tempo de serviço. Né? Então, nesse sentido, o adicional por tempo de serviço ele é limitado a 60% do vencimento. E você tem, nos termos do parágrafo 2º, a ideia de você computar serviços prestados para a administração pública em geral, ou seja, o período exercido pelo servidor em cargo e emprego público da administração direta e indireta federal, estadual e municipal será computado para o adicional por tempo de serviço. Essa é a ideia do parágrafo 2º, né? Considerando a literalidade da legislação. Nesse mesmo sentido, existe a possibilidade, né, de uma maior remuneração aos portadores de títulos, diplomas, e daí a gente estaria como exemplo pós-graduação, mestrado, doutorado. E daí o que eu ressalto? Eu ressalto que você encontra, inclusive, certificados oficiais de curso de ensino médio. Agora, se o ensino médio for necessário para o ingresso através de concurso público, a gente percebe que é natural que você não possa acumular nessa titulação esse acréscimo, né? Então, nesse sentido, esse adicional de qualificação não poderá ter como fato gerador um diploma que figura como requisito necessário à aprovação no concurso público, né? Essa é a ideia do parágrafo 1º, né, especificamente. E daí a gente tem a necessidade de uma certificação pelo Ministério da Educação desses cursos, caso se tratem de cursos nacionais. Então, a gente tem um exemplo prático disso, que se eu realizo um mestrado nos Estados Unidos ou na Alemanha, eu tenho que, posteriormente, proceder à validação em uma instituição brasileira que seja certificada pelo Ministério da Educação, né? Justamente para que eu tenha direito ao respectivo adicional. E os cursos de pós-graduação lato sensu, qual seria um exemplo? Eu sou formado pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. É um curso de pós-graduação lato sensu, não é um mestrado. Para eu receber um adicional, caso ingresse com um curso de pós-graduação lato sensu, eu tenho que ter um curso de pós-graduação lato sensu que tenha no mínimo uma duração de 360 horas. Né? Então, não adianta eu ter o título de pós-graduação lato sensu se for um curso que dure um prazo inferior a 360 horas. Né? Essa é a ideia. E o parágrafo 5º traz a ideia de que esse adicional de qualificação ele tem que ser prévio a um período de inatividade para cálculo de eventuais benefícios. Ou seja, não adianta o servidor passar para inatividade e se formar no mestrado. Ele precisa se formar anteriormente. Essa é a ideia do parágrafo 5º, né?
Gostaria de destacar ainda especificamente a literalidade do artigo 26. Né? Fica instituído o adicional de qualificação, com a sigla AQ, a ser concedido aos titulares dos cargos de que trata a presente lei, de acordo com o estabelecido no anexo IV, em retribuição ao atendimento a requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à melhoria do desempenho das atribuições inerentes aos respectivos cargos. Né? O artigo 27, então, ele trata especificamente da remuneração dos cargos de provimento em comissão do quadro permanente dos serviços auxiliares. Né? Cargo de comissão em direção, você tem um acréscimo de 98% no padrão remuneratório desse profissional, que tem como base de cálculo, ou seja, de onde você tira essa porcentagem de 98%? Do padrão remuneratório inicial da carreira de analista. Salvo engano, R$7.000, algo em torno de R$7.000 é o que se encontra expresso no edital da FGV. Então, você tem 98% desse padrão remuneratório inicial da carreira que será a base de cálculo para a remuneração desses cargos de comissão em direção. Inciso segundo, cargo em comissão de gerência, 76%, e daí você tem como base de cálculo o mesmo padrão remuneratório dos analistas. Né? Cargo em comissão de assessoramento e da promotoria e das procuradorias, 50%, né? Do valor, tendo como consideração o cargo de analista, o padrão remuneratório do cargo de analista. Né? E eu destaco a literalidade do parágrafo único. Aos ocupantes dos cargos em comissão de direção e de gerência que não sejam titulares de cargo de provimento efetivo, ou seja, a ideia de que você teria preferencialmente nos cargos de comissão e direção servidores efetivos, mas você sabe que a palavra preferencialmente dá margem à eventual nomeação de alguém que não tenha prestado concurso, e ainda, naqueles 20%, a gente percebeu que nos cargos de gerência, dentro de 80%, você não pode ter alguém que não tenha prestado concurso público. Agora, dentro de 20%, você pode. Né? A porcentagem obrigatória para cargos de provimento efetivo é só 80%. Então, nesses casos específicos onde você tenha profissionais que não tenham prestado concurso público, né? Ou seja, esse adicional de cargo comissionado é a única remuneração que os mesmos irão perceber, né? Você terá uma gratificação correspondente a 66% e 62%, respectivamente, do vencimento do cargo. Então, quem não presta concurso público, né, e nesses casos específicos exerce cargos de comissão, de direção ou gerência, terão direito, nos cargos específicos de direção, a 66%, né, e nos cargos específicos de gerência, a 62% do vencimento dos padrões remuneratórios já mencionados anteriormente. Bem, pessoal, especificamente, então, em relação ao artigo 28, né? O artigo 28 trata, na verdade, da remuneração, especificamente aquelas funções gratificadas que eu já mencionei. O que a gente destaca a respeito das funções gratificadas? Só podem ser ocupadas por servidores de cargo de provimento efetivo, ou seja, por concurso público, por você que será aprovado amanhã, sem dúvida nenhuma, né? E, nesse caso específico, a gente tem os incisos trazendo, através de novas porcentagens, considerando o cargo de analista, a remuneração básica inicial, e nesse sentido, 75% para os cargos de chefia de órgãos e serviços auxiliares, 40% para supervisão de atividades administrativas, 98% para o exercício de assessoria, 95% para o exercício de assessoria junto aos órgãos e serviços auxiliares. E um adicional de 30% para o assessoramento direto às promotorias de justiça, né? Considerando também a remuneração inicial do analista. Eu gostaria de destacar a respeito da porcentagem, que é a maior porcentagem que a gente encontra, daqueles cargos específicos que possuem a menção DG, A e TP. São os cargos que o Procurador-Geral de Justiça, através de resolução, definirá as atribuições desses cargos. E
Na literalidade do artigo 29, a gente encontra que, nesses casos específicos, eles terão uma remuneração correspondente, uma gratificação correspondente a até 180% sobre o valor base. E eles podem, inclusive, nesses casos específicos, né, receber essa remuneração, ou seja, até 180% sobre o valor base e representação do respectivo cargo. E daí eu destaco a literalidade. O Procurador-Geral de Justiça poderá atribuir aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão símbolos DG, A e TP da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, sem vínculo com o Ministério Público, gratificação correspondente a até 180% sobre o valor base e representação do respectivo cargo. Então, a gente destaca essa porcentagem porque ela pode aparecer não só na sua questão numa assertiva que encontra esses cargos com os símbolos DG, A e TP, como também em outra. Essa é a maior porcentagem que a gente encontrou, né? Então, nesse caso específico, destaque-se que serve apenas para esses cargos, DG, A e TP. E o que são esses cargos? São cargos que o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, através de resolução, define as atribuições. Muito bem. O artigo 30, especificamente, trata, naqueles casos específicos, dos técnicos que, porventura, sirvam ao Ministério Público para a área de atividade de notificação e atos intimatórios. Eles farão jus a um adicional para suprir os eventuais deslocamentos a que tenham que se submeter, né? Então, eles recebem uma gratificação de deslocamento, né? Essa é a ideia. E o parágrafo único trata justamente da ideia de que não se deve conceder a mencionada gratificação em caso de férias, né? Ou em caso de inatividade. Então, eu destaco o parágrafo único. A gratificação de deslocamento será concedida em valor mensal estabelecido conforme ato do Procurador-Geral de Justiça e não integrará a base de cálculo de qualquer vantagem funcional, nem será incorporada aos vencimentos, não sendo devido o seu pagamento nas férias, licenças e afastamentos de qualquer natureza. E lógico que permeia a lógica você não definir aquele profissional uma gratificação quando mesmo não tenha aquele gasto, né, necessariamente. Ainda nesse sentido, né, aplicam-se aos servidores do Ministério Público de forma expressa o Estatuto, né, dos servidores do Rio de Janeiro, né? Existe a possibilidade de afastamento através, sem prejuízo da remuneração, para a realização, através de autorização do Procurador-Geral de Justiça, para a realização dos mestrados, para a realização dos doutorados, né, conforme mencionado anteriormente, mas existe um lapso temporal máximo de 2 anos. Nesses casos específicos. Ainda nesse sentido, o servidor que eventualmente seja eleito para a presidência de associação de classe de servidores do Ministério Público, esse também poderá ser afastado, né, sem prejuízo de sua remuneração. Inciso segundo, servidores estáveis ocupantes de cargos de provimento efetivo, né, poderão se afastar no âmbito da pós-graduação, conforme mencionado anteriormente, né. Você ainda tem aquela ideia já mencionada anteriormente da jornada de trabalho, né? Como você tinha uma jornada de trabalho anteriormente de 6 horas diárias, agora você tem uma de 8 horas diárias, os servidores têm direito ao regime anterior, mas eles só vão perceber a remuneração de 6/8 da remuneração atual que considera esse lapso temporal de 8 horas, né? Essa seria a ideia, então, do artigo 36, né, que merece ser destacada. Ainda nesse sentido, né, a vedação ao nepotismo do artigo 37, em respeito à súmula vinculante, ou seja, a ideia de que é vedada a nomeação ou designação para cargos de comissão e funções gratificadas de cônjuge, de companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade. E o parágrafo 1º, ele traz justamente a ideia de uma vedação ao nepotismo cruzado, aquelas sessões recíprocas, né, numa tentativa de mácula à súmula vinculante em questão. Eu acelerei um pouquinho porque está acabando aqui a bateria da câmera. Eu gostaria de desejar a todos uma boa prova amanhã. Se encontra bem resumido, né? E
Basicamente, informações que agora, a essa hora da noite, possam pipocar na sua cabeça e viabilizar uma questãozinha a mais. É o meu voto de aprovação para todos vocês. Quem me acompanha, eu tenho agora mais inscrições, né? Então, eu agradeço a todos que me acompanham e vamos juntos conquistar a nossa vaga. Eu presto concursos ainda e eu ainda objetivo, além de dar aulas, conquistar a minha vaga. Um grande abraço e até a próxima.